Analisando os motivos de Deus ter permitido que a igreja fossem estabelecidas nesta terra, e porque Deus estabeleceu Sião, onde as festas solenes são celebradas, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Glória de Sião e Deus, para que possamos ter a convicção em nossa salvação mais uma vez. Enquanto vivemos nesta terra, muitas pessoas se perguntam, onde está Deus? Em qual igreja Deus realmente habita? Elas têm estas perguntas, embora elas não perguntem em voz alta. Enquanto isso, testificamos para as pessoas, Deus está conosco em nossa igreja. Nos orgulhamos de nossa Sião e a apresentamos para muitas pessoas ao redor do mundo. Quando pregamos, sempre dizemos às pessoas muitas coisas boas sobre a nossa igreja. A nossa igreja é a melhor. A nossa igreja é abençoada por Deus. A salvação é encontrada na nossa igreja. Então, por que a igreja de Deus é a melhor igreja? Porque Deus está conosco em nossa igreja. Então, sobre isso, vamos entender ao estudar as profecias testificadas na Bíblia que provam que Deus está na igreja de Deus, que é Sião, nesta época. Não pode existir a salvação sem a igreja de Deus. Neste momento, eu oro mais uma vez para que todas as nações e reinos do mundo fluam para a igreja de Deus e compreendam que o que eles mais precisam em suas vidas de fé é receber Deus Elohim, o Pai Ansanhon e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, que estão na igreja de Deus. Há pessoas que estão procurando por Deus indo em muitas igrejas diferentes, se perguntando, Deus está nesta igreja? Deus está naquela igreja? Felizmente, Deus já profetizou e nos ensinou, através da Bíblia, onde Deus habitaria. Deus diz, eu estou aqui. Se você quiser me encontrar, venha a este lugar. O Espírito e a noiva também nos mostraram o lugar onde eles estão e disseram a nós, venham a mim, não é? É por isso que o título de hoje é Glória de Sião e Deus. Vamos abrir o livro do Apocalipse, capítulo 14. No livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, está escrito, olhei, e eis o cordeiro em pé sobre... Onde o cordeiro estava em pé? Aqui, quando olhamos para este lugar, podemos entender imediatamente onde Deus está. Cerca de 2000 anos atrás, o apóstolo João foi exilado para a ilha de Pátimos e recebeu uma grande revelação de Deus. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. O livro do Apocalipse, capítulo 14, testifica que Sião é o lugar onde Deus habita, não é? Vejamos também as palavras de Deus no livro de Isaías, capítulo 33. No livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20, está escrito, olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali significa em Sião, nos será grandioso. Não apenas na profecia escrita no livro do Apocalipse, mas também na profecia escrita no livro de Isaías, Deus nos ensina que Sião é o lugar onde Deus habita. Deus não habita em nenhum outro lugar, mas Ele habita apenas em Sião. Vamos ver o Salmo de número 9. No Salmo de número 9, verso 10, está escrito, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Vamos continuar com o verso 11. Está escrito, cantai louvores ao Senhor, que habita onde o Senhor habita,
em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Sem dúvida, Deus está em Sião. É por isso que há profecias e testemunhos dos profetas declarando que Sião brilhará e será gloriosa, e que Sião será o lugar para refúgio e nossa fortaleza no dia da salvação. E o mais importante, o núcleo de todas essas profecias é que Deus habita em Sião. Muitas pessoas procuram por uma igreja pensando, será que Deus habita realmente nesta igreja? Será que Deus habita realmente naquela igreja? Elas vão para a igreja presbiteriana, Testemunhas de Jeová, a igreja de unificação, o exército de salvação, a igreja católica e muitas outras igrejas. Porém, Deus claramente nos ensina através das profecias e de testemunhos dos profetas que Ele habita em Sião. O apóstolo João viu uma revelação de que Deus está em Sião. O profeta Isaías viu uma visão de que Deus está em Sião. E Davi, o escritor do livro dos Salmos, também escreveu que Deus está em Sião. Já que eles não viveram na mesma época, eles não poderiam ter se reunido, nem poderiam ter decidido escrever a evidência de que Deus habita em Sião, e então escrito assim. No entanto, na época de Davi, Davi testificou que Deus está em Sião. Na época de Isaías, o profeta Isaías escreveu que Deus está em Sião. Na era apostólica, o apóstolo João viu uma revelação de Deus na ilha de Pátimos, onde ele foi exilado, e escreveu que Deus está em Sião. Em qualquer época, os profetas que tiveram um conhecimento correto sobre Deus testificaram o fato de que Deus certamente está em Sião e registraram isso na Bíblia. Então, vamos ver também no livro de Isaías, capítulo 24, para confirmar isso. No livro de Isaías, capítulo 24, versículo 23, está escrito: a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos... O que o Senhor dos Exércitos fará? Ele vai reinar. Onde ele reinará? No Monte Sião e em Jerusalém. O que significa que o Senhor dos Exércitos reina no Monte Sião? O que significa que ele é o rei no Monte Sião? Pessoal, nesta terra, Sião é o único lugar que está sob o reinado de Deus. Quando lemos o livro de Isaías capítulo 24, versículo 1, está escrito: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície. Esta cena é a profecia dada para o profeta sobre os últimos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. O fato de que Deus será rei em Sião significa que ele governará e reinará em Sião, não é? Esta Sião é o único lugar que existe sob o reinado de Deus. Então, além de Sião, qualquer outro lugar pode ser considerado como o lugar onde Deus reina? Nunca. A Bíblia e os profetas já disseram que um lugar, que não é Sião, é apenas um lar para demônios e um covil para todo espírito imundo. Portanto, Deus não disse para o seu povo, através do profeta Jeremias, que fugissem para Sião sem demora. Se eles realmente querem ver a glória de Deus e participar na graça da salvação de Deus, Deus está em Sião. Nós, como o povo que habita em Sião, onde Deus reina, devemos viver nossa vida diária, nossa vida de fé e o nosso futuro de acordo com os ensinamentos de Deus. Todos nós precisamos ter o espírito do que Deus nos ensinou. Devemos ter o espírito correto, a fé correta, os valores éticos corretos e o coração reto e bondoso de Deus. Devemos compartilhar essas características com a família de Sião. Não devemos? É por isso que Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros.
enquanto proclamava a nova aliança em Sião. Sião deve ser o lugar onde estamos unidos uns com os outros e nos tornar um com o outro nos ensinamentos de Deus. Vamos continuar com o Salmo de número 48. No Salmo de número 48, verso 1 está escrito: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Que monte é assim? O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Vamos continuar com o verso 12. Está escrito: Percorrei a Sião. Aqui, percorrei a Sião significa explorar Sião. Percorrei a Sião. Rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Aqui, quando vemos esse versículo, o escritor do livro dos Salmos nos diz que Deus, que nos faz andar por Sião e contar as suas torres, nos guiará para sempre. Sião é o lugar onde Deus está conosco, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus reina, e o lugar onde os ensinamentos de Deus e o Espírito de Deus são vivos e ativos. Embora o mundo esteja se tornando mais corrupto por causa das coisas seculares, isso nunca deve acontecer em Sião, não é? Por quê? Porque Sião é o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus está conosco, e o lugar onde os ensinamentos de Deus estão vivos. É por isso que a Bíblia diz que este é Deus, o nosso Deus, para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Como são abençoadas as pessoas que são guiadas por Deus? A vida eterna e o perdão de pecados estão garantidos a elas. A salvação também é garantida a elas. A promessa de se tornarem sacerdócio real também não é garantida a elas? Aquele que está nos guiando a este glorioso futuro é o nosso Deus. Nosso Deus, que habita em Sião, é nosso Deus Pai e nossa Deus Mãe. Eles não são nosso Pai Ansanron e nossa Mãe Celestial, Nova Jerusalém? Vamos continuar estudando a Palavra de Deus indo ao livro de Miqueias, capítulo 4. No livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor, o que o Senhor fará? Reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. O que está escrito no livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 6, é uma profecia sobre os últimos dias. Está escrito: o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Então, para onde devemos ir para estar sob o reinado de Deus nos últimos dias? Devemos ir para Sião. As pessoas que não estão em Sião são aquelas que não estão sob o reinado de Deus. Podemos confirmar também que elas estão sob o reinado de espíritos imundos e de demônios, e que elas estão na situação de adorar a outro Deus, e não ao verdadeiro Deus. Porém, não estamos realmente glorificando a Deus em Sião, que Deus estabeleceu nesta época. Em Sião, não estamos servindo a Deus recebendo os ensinamentos de Deus e aprendendo, um por um, os mistérios que estiveram ocultos dos séculos e das gerações? Já que estamos sob o reinado de Deus, certamente receberemos o reino dos céus no futuro.
A profecia escrita pelo profeta Miqueias, a profecia escrita pelo profeta Isaías e a revelação dada ao apóstolo João testificaram que não haverá mais morte, nem luto, nem tristeza ou dor. E sim, que desfrutaremos da vida eterna e das bênçãos para sempre, servindo a Deus, em alegria e felicidade transbordante dia após dia. Todos os antepassados da fé, escritos na Bíblia, nos ensinaram onde Deus está e nos encorajaram a entrar em Sião rapidamente, sem demora, porque Deus reina ali. Nos últimos dias, não precisamos vagar sem rumo e estar perdidos em confusão, nos perguntando: Deus está aqui? Deus está ali? Deus ordena: vão diretamente para Sião sem demora. Não hesitem. Vejamos o livro de Jeremias, capítulo 4. Vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Está escrito: anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi e não vos detenhais. A Bíblia e todos os profetas nos dizem para entrar em Sião. Até o próprio Deus declara o mesmo. É porque Sião é o lugar onde Deus reina. Deus reinou em Sião apenas na época da igreja primitiva? Não. Ele também reinará nos últimos dias. Assim como lemos pouco antes no livro de Isaías, capítulo 24, a Bíblia testifica que o próprio Deus reinará e governará em Sião. Na última época profética, quando a terra será desolada e devastada. Portanto, se quisermos ser o povo que está sob o reinado de Deus, devemos ir para Sião sem demora. Vamos continuar, indo para o Salmo de número 102. No Salmo de número 102, verso 13, está escrito: levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou. O que o Senhor edificou? Sião não pode ser reedificada por ninguém além de Deus. Somente o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Deus ordena que todos os seus amados filhos entrem em Sião. E Deus está reinando e governando sobre o povo que veio para Sião. Ele governa sobre eles com a lei da verdade da nova aliança, que é a lei do amor, a lei da salvação e a lei do perdão de pecados. A Bíblia absolutamente nos diz que o perdão de pecados será dado em Sião. A salvação será dada em Sião. A vida eterna e o reino dos céus serão dados em Sião, que é o lugar onde Deus está nos guiando. Portanto, sem dúvidas, Sião, que foi estabelecida por Deus, é o lugar onde todos os filhos de Deus devem ir nos últimos dias. Vamos para o livro de Miqueias, capítulo 4. No capítulo 4, versículo 1 está escrito: mas nos últimos dias. Nos últimos dias significa no tempo do fim, certo? Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Já que a Bíblia diz que a lei sairá de Sião, então as pessoas podem receber os ensinamentos corretos em qualquer outro lugar, mesmo que eles queiram buscar a verdade e esperem encontrar os ensinamentos de Deus. Deus vem à terra, proclama toda a lei e a ensina para nós em Sião.
Por isso, Sião é o lugar onde a vida eterna, a salvação e a verdade podem ser encontradas. Mesmo que a partir de agora, caluniadores tentem enganar o povo celestial com ensinamentos distorcidos em outros lugares, por favor, não se esqueçam de Sião. Por favor, se lembrem de Sião. Se qualquer ensinamento não vem de Sião, esses são falsos ensinamentos. Somente os ensinamentos de Deus que saem de Sião são os verdadeiros ensinamentos da salvação. Somente esses ensinamentos nos guiam para o céu. Somente esses ensinamentos são a verdade pela qual podemos receber o perdão de pecados. Mais uma vez, vamos ter confiança neste fato e estar convictos da nossa salvação. De acordo com o livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1, nos últimos dias, de onde a verdade vem? Ela vem de Sião. Está escrito que o próprio Deus nos ensinará seus caminhos em Sião. Vamos para o Salmo de número 134. Salmo de número 134, verso 1. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De onde o Senhor os abençoa? Ele os abençoa de Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. A todos que querem ser abençoados por Deus, o Criador do céu e da terra, é dito para irem a Sião e receberem as bênçãos de Deus. É claro, há muitas bênçãos. Mas a bênção de ir para o céu não é a bênção mais graciosa? Vamos para o Salmo de número 133. Salmo de número 133, verso 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção, e, qual bênção o Senhor concede? A vida para sempre. A bênção da vida eterna também é a promessa dada por Deus em Sião. A bênção da vida eterna é a prova de que podemos ir ao reino dos céus. Não há morte no céu. Em outras palavras, a vida eterna existe somente no céu. Portanto, o céu é o lugar onde apenas as pessoas que receberam a bênção da vida eterna de Deus podem ir. Absolutamente, nenhum mortal pode ir para o reino dos céus. Considerando isso, podemos entender como é incrível todas as bênçãos que foram dadas a nós. E como somos abençoados por sermos parte de Sião, o lugar onde Deus está governando, reinando e nos guiando, não é? Vamos pensar sobre como Sião é grande e incrível, o lugar onde nos reunimos. A Bíblia e os profetas testificaram sobre Sião por milhares de anos. Até o próprio Deus testificou sobre isso várias vezes, através de revelações, se preocupando que seu povo pudesse se esquecer de Sião. Deus continuamente testificou sobre Sião para a humanidade que vive nesta terra. Ele enviou profetas várias vezes para dar entendimento ao povo sobre Sião, se preocupando que o seu povo pudesse se esquecer de Sião. Deus nos desperta para o fato de que Ele virá para Sião nesta última época e dará à humanidade todos os ensinamentos através dos quais eles podem receber a salvação, o perdão de pecados, a vida eterna e o caminho para irem ao reino dos céus. Podemos confirmar através dos testemunhos de muitos profetas na Bíblia que os ensinamentos de Deus serão proclamados somente em Sião e suas bênçãos transbordam ali. Isso porque Deus está em Sião. Já que Sião é o lugar onde Cristo Ansanron e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, o Espírito e a Noiva, habitam, nunca devemos deixar Sião, mesmo que tenhamos que desistir de coisas deste mundo. Vocês concordam? E se pensarmos sobre deixar Sião ou abandonarmos a nossa fé? Até por apenas considerar isso, pode ser um pensamento errado e tolo. Vamos ver mais uma profecia registrada pelo profeta Isaías.
Vamos para o livro de Isaías, capítulo 51, versículo 11. Capítulo 51, versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Também é testificado que Sião é um lugar de graça onde a tristeza e a lamentação desaparecem para sempre. Podemos confirmar através do livro de Isaías, capítulo 51, que o tempo da graça para estar com o Pai Celestial e a Mãe Celestial é dado a nós em Sião. Sião é esse lugar. Mesmo que numerosas igrejas e várias pessoas digam ser o povo de Deus, Deus mesmo declara que apenas o povo de Sião é o seu povo. Vamos para o versículo 16. Livro de Isaías, capítulo 51, versículo 16. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: o que Deus diz que vocês são? Tu és o meu povo. Assim, Deus nos assegura que todo o povo que habita em Sião é o seu povo. Somos realmente abençoados, não somos? Esta bênção não é dada simplesmente a qualquer um. Podemos pensar que facilmente viemos para Sião depois de alguém pregar para nós, mas estamos aqui hoje porque recebemos as bênçãos celestiais. Podemos estar sofrendo de problemas financeiros ou doenças. Podemos estar vivenciando algum tipo de dificuldade. Porém, certamente chegará o dia em que nós compreenderemos que todas as dificuldades que passamos são apenas parte do processo para Deus nos abençoar no final. Hoje, eu gostaria de dar graças e glória ao nosso Pai e à nossa Mãe Celestiais, mais uma vez, pela sua graça de nos chamar para Sião e nos abençoar a encontrar o Pai Ansanhon e a Mãe Jerusalém Celestial. Deus Elohim estabeleceu Sião onde as festas solenes são guardadas. Nos convidaram a Sião. Nos chamaram de seus filhos e de seu povo. Perdoaram os nossos pecados e nos salvaram. Em 2022, vamos pregar a eterna glória e honra de Deus Pai e de Deus Mãe ainda mais, para que a bênção da salvação se espalhe para mais pessoas, em Samaria e até aos confins da terra. Eu espero que este ano seja um ano abençoado. Filhos de Sião, vamos nos levantar. Vamos gritar. Todos voltem para Sião. Venham para Sião e creiam em Cristo Ansanhon e na Mãe Celestial Nova Jerusalém. Então, vocês serão salvos, você e a sua casa. Vamos fazer de 2022 um ano gracioso, ao pregar sobre o Pai Celestial e a Mãe Celestial com coragem. Recebemos o novo ano de 2022 neste abençoado dia de sábado. Todos os filhos de Sião por todo o mundo, vamos nos levantar neste novo ano, pregar o Evangelho da verdade corajosamente e brilhar a luz da glória de Cristo Ansanhon e da Mãe Celestial Nova Jerusalém neste mundo sombrio. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.